E aí pessoal, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui para mais uma lista 5. E hoje eu vou fazer sobre o assunto do arrebatamento. Veio umas pessoas querendo saber sobre o arrebatamento. E como aqui é lista 5, eu vou trazer os 5 pontos que eu consegui separar do arrebatamento. Só que eu não vou fazer tudo nesse vídeo, porque é muito assunto e é muita coisa. Senão esse vídeo ia ficar uns não sei quantos minutos ou até mesmo horas. Então eu pensei em fazer o que? Como é lista 5, ao invés de eu fazer as 5 coisas, os 5 acontecimentos que envolvem o arrebatamento, eu vou fazer 5 vídeos sobre o arrebatamento. O primeiro, que é este vídeo se tratando sobre o arrebatamento propriamente dito. Depois eu vou fazer sobre a grande tribulação, só que a grande tribulação eu vou dividir em duas partes. A grande tribulação enquanto vai acontecer no céu, que é as bodas do Cordeiro, o tribunal de Cristo. E o outro vídeo eu vou fazer também da grande tribulação, só que agora o que vai estar acontecendo na terra. Então um vídeo da grande tribulação, um vídeo do arrebatamento, outro vídeo da grande tribulação, só que o que vai estar acontecendo no céu. O outro vídeo da grande tribulação, só que agora o que vai estar acontecendo na terra. Depois a parte do milênio e a do juízo final. Então vai ser 5 vídeos se tratando sobre o arrebatamento. É por isso que eu não vou fazer todos esses 5 pontos aqui em um só vídeo, senão ia ficar muito extenso e até mesmo muito cansativo. Então, sem mais delongas, antes de eu começar a falar sobre arrebatamento, eu queria dizer o que é escatologia. A palavra escatologia ela é dividida em duas partes, escatos e logia ou logos. Escatos quer dizer último e logia, estudo. Estudo. Então, escatologia é estudo das últimas coisas, é um estudo do fim dos tempos, um estudo o que está para acontecer. E eu anotei algumas coisas aqui para ter uma noção. Quando dizer arrebatamento, você vai lembrar que é o dia do Senhor para a igreja, que está em segunda, vou dizer aqui os versículos, muito devagar, porque são muitos versículos. E eu quero trazer isso mesmo, falar do arrebatamento, falar da grande tribulação, falar do juízo final, do milênio e tudo mais, se baseando em versículos, se baseando em textos bíblicos. Então eu vou falando devagarzinho para você que quiser anotar, que quiser estudar depois ou ler depois. Então o arrebatamento você vai pensar, o dia do Senhor para a igreja, que é 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 e 2. Quando você ouvir falar de tribunal de Cristo, não é aquele tribunal para julgamento. É claro que vai ser um tribunal para julgamento, mas vai ser um tribunal para galardoar os irmãos, as irmãs na fé. Então o tribunal de Cristo é um tribunal, vamos dizer assim, para o bem. O juízo final também vai ser um tribunal, mas somente para a condenação daqueles que não creram no Senhor até o fim. Então, quando você pensar em tribunal de Cristo, é o dia do Senhor para os galardões, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 13 e 14. E também Apocalipse, capítulo 22 e o versículo 12. Quando você ouvir falar sobre grande tribulação, é o dia do Senhor para provar as nações, que está em Sofonias, capítulo 1, versículo 14, e Apocalipse, capítulo 3 e verso 10. Quando você ouvir falar da segunda vinda de Cristo, agora é o dia do Senhor com a igreja, que você vai poder lembrar, o dia do Senhor para a vinda visível com a igreja, agora com a igreja, o primeiro para a igreja e o segundo com a igreja, que você encontra em Mateus, capítulo 24, os versículos 29 e 30, também Apocalipse, capítulo 19, os versos 11 a 14. Quando você ouvir falar sobre Armagedon, você vai lembrar, é o dia do Senhor para derrotar o anticristo, que você encontra em 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e o verso 8, e também Apocalipse 16, do verso 12 ao 16. Quando você ouvir falar sobre o milênio, você vai se lembrar, o dia do Senhor para reinar com cetro de ferro, que está em Apocalipse, capítulo 19 e o verso 15, e o juízo final.
você vai se lembrar que é o dia do Senhor para julgar as nações. Agora, esse julgar é somente para julgar para condenação, não vai no juízo final um julgamento para a vida, um julgamento para os céus. Não, esse julgamento só vai ser para condenação, que está em Apocalipse, capítulo 20, versos 11 e 12. E antes também de entrar no tema propriamente dito deste vídeo arrebatamento, preciso tratar de dois assuntos, que é apostasia e que é anticristo. Porque para acontecer o arrebatamento, essas duas coisas vai acontecer antes. Não que tipo vai ser visível. É como sempre dizemos, nós estamos numa montagem do palco da grande tribulação. Quando realmente a grande tribulação acontecer, a igreja já vai estar nos céus e nós vamos tratar disso aqui neste vídeo ainda. Então, vamos falar um pouco sobre apostasia. O que é apostasia? Significado: é um abandono ou separação, um abandono voluntário da fé. Um exemplo de apostasia: aquela pessoa que estuda, que pratica, que ouve, que lê tudo sobre Deus, tudo sobre Trindade, tudo o que o Senhor é, a santificação do Senhor, enfim, tudo o que a Bíblia vai nos dizer, vai nos mostrar, vai nos passar. Então, o que é apostasia? Apostasia é você, a partir de um ponto, você ir totalmente contra isso que você ensinou, tudo isso que você aprendeu, tudo isso que você leu, é você ir contra Deus, é você ir contra a divindade de Deus, é contra a trindade de Deus, contra a santificação do Senhor. É você simplesmente pegar, se você está indo por esse caminho, é você simplesmente pegar o caminho de contrário a você. Apostasia é isso, é você simplesmente esquecer tudo e ir ao contrário praticamente de tudo aquilo que você aprendeu. Aqui, como eu disse, as prenúncias do arrebatamento é a apostasia e a revelação de Cristo. E esse versículo eu queria ler com vocês, que está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e o verso 3, que vai dizer assim: ninguém de maneira alguma vos engane, pois isso não acontecerá, o arrebatamento, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Este homem do pecado, o filho da perdição, é o anticristo. Quer dizer que quando o anticristo aparecer, a igreja ainda vai estar aqui? O anticristo pode até aparecer, pode estar no meio de nós agora, nesse momento, quem sabe, não sei, quem sabe se o anticristo ainda vai nascer, nunca se sabe, mas quando ele se aparecer, quando ele fizer notório, quando ele dizer eu sou, quer dizer, ele não vai dizer eu sou o anticristo, mas quando ele fizer notório a igreja, já vai estar nos céus. Então ele pode estar no meio de nós, só que ele não é perceptível, vamos dizer assim, você não sabe quem é realmente o anticristo. Então ele está no meio de nós, mas ele ainda não se fez presente, ele ainda não se declarou. E eu pus aqui, da apostasia, um nível de mundo, o externo, rebeldia, afronta, desobediência a Deus. Eu quero ler também isso com você. Alguns versículos eu vou ler com vocês e alguns outros eu vou somente falar aqui os versículos para vocês anotarem, para vocês estudarem. Mas algumas que eu achei tipo assim importante em trazer nesse vídeo. 2 Timóteo capítulo 2. Desculpa, é 2 Timóteo capítulo 3, dos versos 1 a 5. Que diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Nos últimos dias do quê? Nos últimos dias aqui agora, do nosso momento, da nossa vida, não da grande tribulação, das nossas vidas aqui, prenunciando o arrebatamento. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também destes. Ou seja, o que Timóteo está querendo dizer aqui? Precedendo
a grande tribulação, o arrebatamento de Cristo, se levantarão homens, que foi dito aqui os adjetivos destes homens. E isso não nos mostra que já vem acontecendo pessoas sem amor, pessoas avarentas, caluniadoras, desrespeitando pai e mãe, e todos os outros adjetivos que eu olhei aqui, já vemos tudo praticamente no mundo de hoje, no mundo em que vivemos. Então isso quer dizer que estamos na preparação deste palco, estamos na preparação para o arrebatamento do Senhor. E isso nos mostra coisas que acontecerão antes que o arrebatamento aconteça. Você pode dizer quando vai acontecer o arrebatamento, que eu também vou dizer, não se sabe o dia, não se sabe a hora. Mas o Senhor, a Bíblia, nos deixou coisas que nos anunciassem coisas que aconteceriam, para que estivéssemos atentos a este acontecimento que acontecerá. Então, não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas saberemos o tempo, saberemos o momento, não o dia exato, a hora exata, mas o momento. Você vai saber o momento em que o arrebatamento irá acontecer. E o outro é o nível de igreja. Eu falei aqui nível de mundo, que vai estar acontecendo lá fora, agora o que vai estar acontecendo aqui dentro, que está em 1 Timóteo 4, do 1 ao 4. 1 Timóteo 4, do 1 ao 4. O Espírito, porém, expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque tudo que Deus criou é bom, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque é santificada pela palavra de Deus e pela oração. Ou seja, alguns apostatarão da fé. Se diz que apostatarão da fé, quer dizer que não é no mundo. É uma coisa que vai acontecer dentro da igreja, falando em um conceito de igreja. Apostatarão da fé. Como eu disse aqui, irão contra o que ensinou, irão atrás de doutrinas, de vãs doutrinas, que vai dizer Deus está ali e eles vão, Deus está aqui e eles vão, Deus está lá e eles vão. E vão seguir falsas doutrinas, vão seguir falsos mestres, vão seguir anticristos. Então, coisas que vai acontecer no mundo, o Senhor mostrou, dando-nos alerta. O Senhor mostrou que vai acontecer dentro da igreja e o Senhor nos anunciou. Eu também deixei uma observação que estes versículos eu não vou ler, mas se você quiser ler, se você quiser estudar, eu vou passar, que é 2 Timóteo, capítulo 4 e o verso 8, 1 Coríntios 15, 19 e Romanos, capítulo 13 e o verso 11. O anticristo. O que quer dizer anticristo? O prefixo anti quer dizer contra ou oposto, contrário a Cristo, no sentido de uma pessoa ou um certo poder estar em oposição ao trabalho de Cristo, ou também pode ser em vez de ou no lugar de Cristo. Aquele que se levanta no lugar de Cristo, o falso Messias, uma pessoa ou um certo poder tomar o lugar de Cristo, ou é uma imitação de Cristo. Esses versículos eu também não vou ler, mas eu vou passar, que é 1 João, capítulo 2, e o verso 18, 1 João, capítulo 2, o versículo 19, o versículo 22 e o versículo 26. 2 João, capítulo 1 e o versículo 7. O 1 João, capítulo 2, versículo 18, ele afirma que vem o anticristo. Ou seja, alguém se levantará. Como eu disse aqui, o anticristo pode estar no nosso meio sim, mas quando ele se anunciar à igreja, graças ao Senhor, pela misericórdia de Deus, estaremos com o Senhor por 7 anos. Os adjetivos do anticristo. Quer dizer, se você ouvir pequeno chifre, quer dizer anticristo. Se você ouvir o príncipe que há de vir, o homem vil, o rei que fará segundo a sua vontade, o homem da iniquidade, o filho da perdição, o iníquo, o anticristo, a besta, aquele que vem em seu próprio nome, o rei de feroz catadura, o abominável da desolação, o assolador. Tudo isso quer dizer anticristo, só que com outros adjetivos. E o que, como eu disse aqui, o que detém do anticristo, este homem, esta pessoa, aparecer, está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e o versículo 6
e 7. 2 Tessalonicenses 2, 6 e 7. E agora vós sabeis o que o detém. O que o detém quem? O anticristo a aparecer, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Pois já o ministério da injustiça opera somente a quem agora o detém, que seja afastado. O que o detém é a igreja. É o Espírito Santo do Senhor com a igreja. Quando o Espírito Santo ser tirado junto com a igreja, aí sim a manifestação do anticristo será dada. Mas enquanto o Espírito Santo com a igreja estiver aqui na terra, o anticristo simplesmente não se mostrará, simplesmente não se manifestará. Então, o que detém um anticristo de se manifestar é a igreja. E outra coisa que eu achei interessante em dizer, muitas vezes ouvimos besta, 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 mas o que é besta? Besta, segundo a Bíblia, quer dizer poder, governo, autoridade. E também o que vemos muitas das vezes em Apocalipse, Isaías vai dizer isso, águas não quer dizer simplesmente água no sentido literal. Águas quer dizer povos, multidões, nações e línguas. Isso pode ser conferido e confirmado em Isaías 17, versículos 12 e 13. Outra coisa que eu anotei aqui que eu também achei bastante interessante, que uma pessoa veio me perguntar se a primeira besta já aconteceu, se ela já foi manifestada. Não. Por quê? A primeira besta é o anticristo, como eu já disse aqui, o que detém é a igreja com o Espírito Santo. Então, a primeira besta, sendo o anticristo, não pode ter sido manifestado porque a igreja ainda está aqui. E a segunda besta é o falso profeta. Primeira besta, anticristo, segunda besta, falso profeta. Sempre que você ler besta, é um anticristo. Sempre que você ler segunda besta, é o falso profeta, que está em Apocalipse 19, versículo 20, e o capítulo 20 e o versículo 10. Em Apocalipse 13, do 11 ao 17, vai mostrar a descrição completa da segunda besta. Quem é, o que ele vai fazer, qual que vai ser a sua função aqui na terra junto com o anticristo. E sem mais delongas, vamos entrar para o arrebatamento da igreja. Eu só quero passar, assim, breve, mas sem deixar dúvidas. O que é arrebatamento? O termo arrebatamento. No grego, quer dizer parúzia, que quer dizer extrair. No latim, raptus, que rapto, repentino, e para português, arrancar, tomar de surpresa. O que é arrebatamento? É simplesmente você pegar com força, rápido. É você, sem ver um objeto aqui, você simplesmente raptar, você extrair rapidamente, repentinamente. Em 1 Tessalonicenses 4, 15 a 17 e 2 Tessalonicenses 2, 1 a 3 vai dizer sobre isso. E também o arrebatamento vai ser algo surpreendente e jamais visto, que está em 2 Coríntios 15, 52, que vai dizer não abrir e fechar de olhos. Então vai ser uma coisa rápida, uma coisa repentina, sem espera. E outra coisa que eu achei interessante dizer sobre o arrebatamento, que ele vem primeiro para os seus, ou seja, a primeira vinda do Senhor, propriamente dito, o arrebatamento vai ser invisível, ou seja, ninguém vai ver, ninguém, assim, no momento vai notar. Ou seja, o Senhor vai descer, só que ele vai parar nos ares, vai parar ali nos céus. Ele não vai descer à terra, tocar na terra, como a segunda vinda, que eu vou fazer um vídeo sobre isso e vou falar sobre isso. Então, a primeira vinda, o arrebatamento, o Senhor vem, paira nos ares, nós, os servos do Senhor, subiremos. Só que antes, os mortos ressuscitarão primeiro. Só que eles não vão chegar primeiro no céu, não. O Senhor está aqui nos ares, esperando a igreja. Os mortos ressuscitam primeiro e a igreja do Senhor é arrebatada. Então os dois sobem juntos, mas os mortos ressuscitam primeiro e a igreja do Senhor com o corpo transformado, incorruptível, sobe para encontrar o Senhor nos ares. Então, a primeira vinda do Senhor, ou propriamente dito o arrebatamento, o Senhor paira nos ares e isso vai ser invisível. E isso pode ser encontrado em João, capítulo 14, e o verso 3, João, capítulo 17, o verso 9 e 24, Mateus, capítulo 22, e o verso 2, depois do 11 ao 13, 1 Pedro 4, 18 e 2 Pedro 2, 5. E outra coisa bastante interessante de deixar neste vídeo.
a igreja não passará pela grande tribulação. Ela não vai passar a grande tribulação. Há pensamentos de pré-tribulacionista, ou seja, tem pessoas que imaginam que a igreja vai subir antes da grande tribulação. Tem pessoas que pensam que vai ser entre a grande tribulação. É um pensamento mid ou mesotribulacionista, ou seja, a grande tribulação vai ter 7 anos. Esse pensamento pensa que no meio de 7 anos, 3 anos e meio, a igreja sobe. Ou seja, ela sobe no meio, na metade da grande tribulação. E o pós-tribulacionismo é aquele que pensa que a igreja vai passar por toda a grande tribulação para depois subir. E nós temos o pensamento de que a igreja não vai passar, nem no final, nem será arrebatada no meio. Ela não vai passar. Quando acontecer, a igreja já vai estar no céu. Por quê? Tem isso na Bíblia, tem isso confirmando que a igreja não vai passar pela grande tribulação. A natureza da grande tribulação, ela se resume a quê? A ira e julgamento divino do Senhor. E isso pode ser encontrado, e isso eu também queria ler com vocês, que é 1 Tessalonicenses, capítulo 1, 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e o verso 9. Pois Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. E Apocalipse, capítulo 3 e o verso 10, vai dizer assim: visto que guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo, para provar o que habitam sobre a terra. Ou seja, o Senhor nos guardou da ira, e o Senhor vai nos guardar da hora da grande tribulação que há de vir. Ou seja, então, quando acontecer a grande tribulação, que se resume a ira e julgamento divino, a igreja estará no céu. E aqui, para encerrar, quando acontecerá? Mateus 24, 36. O dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos, ninguém sabe, nem o Filho. Mas o que podemos saber é que não saberemos o dia, não saberemos a hora, mas saberemos o tempo, saberemos, vamos dizer, o momento que está chegando. Você olhar para o céu, guerras, rumores de guerras, o que foi lido aqui dos homens presunçosos, avarentos, hipócritas, desrespeitando o Pai. Mas o tempo a gente vai saber, o dia e a hora exata não. Então é isso, pessoal, ficamos por aqui para essa lista 5, que foi sobre a escatologia, o arrebatamento, a parte 1. Então, nos outros vídeos eu vou continuar dando seguimento a esse pensamento escatológico. Se você gostou desse vídeo, dê seu like, mostre a sua incentivação para o segundo vídeo, para o próximo vídeo, que trataremos um outro assunto pós o arrebatamento, que será provavelmente a grande tribulação, bordas do Cordeiro e tribunal de Cristo. Depois outro vídeo, a grande tribulação, só que o que vai estar acontecendo aqui na Terra. Então é isso, você que gostou desse vídeo, compartilhe, mostre para outras pessoas que querem saber sobre o arrebatamento, que querem estudar sobre o arrebatamento ou firmar esse pensamento sobre arrebatamento. Você que não é inscrito, se inscreva, faça parte do nosso canal e receba um abraço de nossos inscritos. Então até uma próxima sexta-feira com a continuação deste assunto. Te vejo lá, obrigado, fui.